Olá, gente boa, de volta aqui com o programa Papo Dinâmico na PUC TV, PUC TV Goiás. Hoje debatendo o tema povos indígenas. Estamos na Semana dos Povos Indígenas e estamos aqui com a professora Marlene, do IGPA, do Instituto Goiano para a História e Antropologia da PUC Goiás, e também com o jornalista e documentarista Washington Novaes, com larga experiência aí em documentar a vida dos povos indígenas. Nós queremos aqui agradecer as pessoas que foram lá no nosso perfil no Facebook, no Instagram e também no canal do YouTube da PUC TV Goiás, onde lá assistiram ao nosso programa Papo Dinâmico. Temos aqui mensagens que curtiram nosso programa da Maria Balbina, Betânia Maria, Thaísa, Shirley e Paulo Fernando. Isso, faça como eles, você também curta lá nosso programa, né? Pode baixar no YouTube o programa e também mandar sugestões de pauta para nós. Então, como a gente falava, discutimos aqui com os nossos ilustres convidados esse tema povos indígenas. Washington, a gente vê que a problemática do índio ela é bem complexa porque tem a questão do índio, sob o ponto de vista do índio mesmo, como é que ele se vê, e aí há uma diversidade muito grande, porque há níveis diferentes, né, de desenvolvimento entre os próprios índios, a relação dos brancos com os índios e a relação de governo. Na sua visão, qual é a relação mais complicada que existe? É a do governo, a forma como o governo trata os povos indígenas, a relação dos índios com os brancos ou dos índios entre si? Acho que todas são complicadas, não é? Agora, eu acho a mais delicada e a mais difícil a relação de governo com o índio, porque o governo tem poder, então que interfere. E, na verdade, o governo faz um trabalho que é de aculturação, sem dizer que está fazendo isso. Ele quer que o índio deixe de ser índio, venha a ser uma pessoa como qualquer outra e deixe a sua cultura, as características da sua cultura, com a cultura com a qual nós temos muito que aprender. Nós precisamos olhar muito, por exemplo, a questão do poder entre os índios, né? Nós que temos relações de poder tão difíceis, devíamos olhar essas culturas enquanto na força delas. O mundo vê o índio, principalmente o índio brasileiro, o mundo vê com mais interesse, com mais respeito o índio brasileiro do que o próprio governo brasileiro. Porque eu vi lá no documentário que você fez lá, no dia que você estava gravando lá, fazendo as imagens lá no Xingu, que estava lá a BBC de Londres também fazendo, inclusive com uma parafernália imensa de equipamentos lá, filmando, né, as atividades lá, o evento cultural dos índios e tal, que era o Quarupi, né? Quarupi. Exatamente. Mas tinha vários outros veículos de comunicação também filmando. Há um interesse maior ou é só exploração mesmo de imagem, interesse econômico de vender programa que esses veículos internacionais têm? Eu acho que são essas coisas aí, quer dizer, interesse de vender programa, interesse de ter a imagem e atrair espectadores e tal, sem olhar para o que é mesmo a força daquela cultura, né? O Quarupi, por exemplo, se você chegar perto e acompanhar o Quarupi, você vai ver que beleza que é, que respeito você tem pela morte de um semelhante e as formas com que você relembra essa pessoa e homenageia essa pessoa. São dias, um Quarupi são dias que se faz. E assim você tem muitas outras coisas na cultura. Aquele negócio de trazer lutador britânico para lutar com os índios, não há um certo desrespeito nisso. Aí já é coisa de branco, né? É desvirtuar o sentido do... Aí já é coisa de branco. É iniciativa de branco, não é iniciativa deles mesmos, né? Mas eles têm coisas admiráveis, não é? Por exemplo, de que o chefe não tem poder, o chefe não manda, o chefe não dá ordens, o chefe é o grande... Ele é o líder. Ele é o líder, ele é o mentor espiritual até, de certa forma. E é preciso muito tempo e muito trabalho para chegar a ser
ser um chefe, não é? Mas aqui a gente vai continuar olhando o índio daquela forma, como aquele jeito pelado que fica por ali, que você não deve nada a ele, não precisa dele para nada, né? Professora Marlene, o IGPA fez muitas incursões para aldeias indígenas, fez aquele contato lá com os Uruê-Uauau, lá no Amazônia, na época da construção da Transamazônica, que foi um documentário em parceria com a BBC de Londres, que rendeu muitas imagens, né, que são preservadas hoje e tal. Hoje, o IGPA continua fazendo incursões assim, para contatos com índio ou não? Não, essas incursões não existem mais no IGPA e nem também na FUNAI. Hoje já não se faz mais essas incursões, tem uma outra modalidade. Agora, a nível do IGPA, do Instituto de Antropologia, o trabalho está muito mais concentrado na questão das pesquisas, nas pesquisas arqueológicas, sobretudo, mas também nas pesquisas antropológicas. A produção preparou um VT aí, então vamos mostrar esse VT, essa reportagem, que foi feita sobre o IGPA, para que o nosso telespectador possa conhecer melhor o IGPA. Vamos lá, roda a matéria. Sim, ninguém imagina a importância de cada rolo de filme. São registros de arqueólogos, antropólogos e documentaristas que retratam a história principalmente dos povos indígenas brasileiros. O Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia foi fundado há mais de 10 anos. Aqui tem uma história sobre a Amazônia de mais de 50 anos, porque na década de 60 o Adrian Cao já estava filmando a Amazônia. E eu comecei depois, em 1980, mas a história que está filmada aqui é desde a década de 60. Então, tem 50 anos de histórias da Amazônia aqui. E essa história não é só sobre índio, é sobre a colonização da Amazônia. E também, naturalmente, abordando a questão indígena. É por conta da riqueza desses arquivos que saem novos filmes, novos livros, novas ideias. São imagens que sempre ficarão armazenadas nessas estantes numeradas. Hoje, Vicente Rios faz o trabalho de decupagem. A metade do material já foi para o novo sistema. Aqui tem rolo de filme e mini DV, mas nada melhor que relembrar o passado. Vicente, ao lado de Adrian Cao, fez o trabalho em campo e mostrou para nossa equipe alguns registros em terras indígenas. Eu te diria, eu preferia estar em campo, né? Mas como não tem outra pessoa para fazer isso, então eu não tenho outro jeito. Se você não identificar esse acervo, ele não tem valor. Então ele tem que ser identificado. E a história que está documentada aqui é muito importante. E já tem 2 pessoas fazendo curso de doutorado em cima desses filmes. E o mais importante desse acervo é o seguinte, porque existe muita coisa que é inédita, que nunca foi utilizado. Porque nas coisas que a gente filmava, às vezes a gente entrava numa linha de pensamento, numa história, que achava que a coisa ia esquentar, e aquilo esfriava, e a gente largava aquilo de lado, sabe? Então tem muita coisa que nunca nem foi abordada. No Brasil, outros profissionais também resgatam a cultura indígena. O mineiro Sebastião Salgado foi até a Amazônia e tirou fotos de vários momentos. São os índios que nos ensinam a verdadeira essência da vida. Então vimos aí o Vicente Rios, longa história aí no IGPA, que participou, né, de muitas incursões aí pelo Brasil afora, foi responsável, inclusive, foi até destaque aí em telejornais importantes nacional, em que ele esteve na ONU junto com o indigenista, né? Não, o indigenista lá da Amazônia, indigenista não, desculpa, o seringueiro da Amazônia, eu esqueci o nome, eu estava lembrando aqui agora, mas Vicente Rios foi lá e foi com fotógrafos, Chico Mendes, né? Ele acompanhou o Chico Mendes e foi fotografando o Chico Mendes lá na ONU. E por causa disso, dizem, né, a lenda, que ele então foi tratado como uma pessoa importante, porque tinha um cenagrafista e um fotógrafo fotografando e tal. O Vicente Rios, então, sempre esteve aí filmando e fotografando essas viagens do Gesco, Puticâmera, Altair Salles e tantos outros. Eu só queria lembrar, quando ele fala sobre a importância de identificar esse material, que agora mesmo a gente está finalizando um projeto que foi financiado pelo BNDES
para não só fazer essa parte da recuperação desses filmes, mas, sobretudo, para identificar o material do professor Gesco. E aí, para isso, nós buscamos 4 grupos indígenas que vieram identificar o material deles, né? Ali o Cinta Larga, né? Eles vieram, identificaram e até fizeram umas narrativas, ressignificaram, né, esse material do Gesco. E o resultado disso são essas fotos que hoje estão disponibilizadas na galeria de fotos, galeria de imagens da PUC. Hoje é praticamente impossível falar dos povos indígenas no Brasil sem utilizar o acervo lá da IGPA, né? Que realmente é um acervo muito rico, com muitos registros, né? Todas as etnias estão registradas lá, professora? Tem 62 povos só. 62. Isso. No Brasil, segundo dados do IBGE, tem 305 etnias. Dessas, 62 estão registradas no IGPA. Exatamente. Ok. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente volta daqui a pouquinho, certo? Com mais um bate-papo aqui sobre os povos indígenas. Daqui a pouco.